pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Cauã, tema polêmico. Fala pra nós aí qual que foi a pergunta. Edu, qual o indicador mais difícil para ser tratado no INSS? Tá, isso aqui foi feito pra nós numa caixinha de perguntas. Então, assim, na verdade, nem com um podcast a gente vai conseguir abordar totalmente o assunto. Então, a ideia é a gente fazer um resumo de mais ou menos como que funciona. Para mim, o indicador mais difícil é o indicador extemporâneo de prestador de serviço. Esse é o mais difícil. Por quê? Primeiro, a gente vai ter que dividir, para a gente começar a entender sobre esse indicador, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o empresário. Eu vou escrever aqui, gente. Falar um pouquinho sobre o CI, prestador de serviço. E também falar um pouquinho quem é o responsável tributário. Responsável, né, pelos recolhimentos. Tá. Então vamos falar um pouquinho do empresário. O empresário, a gente pode dividir o empresário. Isso aqui é o que o INSS divide. Ele divide o empresário em 3 períodos. Na verdade, seriam 4 agora com o E-Social. Ele divide de 60 a 28 de novembro de 99. Ele divide de 29 de novembro até março de 2003. E ele divide de abril de 2003 até a substituição da GFIP Web, tá? O que acontece? Quando você fala de empresário, é uma confusão. Se você for analisar essa normativa, é uma confusão. O empresário, uma hora ele fala sobre a comprovação de atividade, ele fala sobre a comprovação da remuneração, tá? Olha que interessante. Até março de 2003, tanto o empresário como o prestador de serviço, o contribuinte individual que prestava serviço a uma empresa operativa, ele era responsável pela sua contribuição. Então, eles recolhiam em carnê, tá? Primeira separação que a gente tem que definir. Tá. Professor, mas eu vejo lá na sua normativa eles falando de comprovação de atividade. Aí é interessante entender. Vamos fazer uma diferença clara entre o filiado empregado e o contribuinte individual, tá? O filiado empregado, a gente fala de comprovação de filiação. Comprovou a filiação de empregado, comprovou o vínculo de empregado. Quando você comprova o vínculo de empregado, automaticamente você reconhece tempo de contribuição e carência. Por quê? Porque as contribuições, o vínculo de empregado, elas são presumidas, as contribuições. E quando eu falo de contribuinte individual, aí depende. Elas são presumidas? Não. Elas passaram a ser presumidas para o contribuinte individual e o empresário. Antigamente, até 28 de novembro, nós tínhamos ali o empresário equiparado autônomo, né? E era empresário, o equiparado autônomo e o autônomo, né? Que ela foi essas 3 categorias foram unificadas na sigla de contribuinte individual. Então, o contribuinte individual nada mais é que o empresário, o equiparado autônomo e o autônomo, tá bom? Então, é o seguinte, a partir de abril de 2003, o empresário, a pessoa que tem uma empresa, que recolhe lá seu prolabore, e o contribuinte individual que presta serviço à empresa, tá? As suas contribuições passaram a ser presumidas. Porque ele é dono da empresa, mas ele é funcionário da empresa, em tese pela personalidade jurídica da empresa. E o prestador de serviço passou a ser, houve a substituição tributária para a empresa, né, que contrata um contribuinte individual. Então, ela é responsável pelo seu recolhimento previdenciário. Então, assim, até março de 2003, se você for lá, eu já vi isso no INSS, a pessoa vai lá, pede um benefício no INSS, uma aposentadoria, eu já processei, pede um reconhecimento de atividade, você vai, reconhece a atividade, só que ela pediu a reconhecimento de atividade, ela não pediu para recolher. Ela chegou para o INSS e falou, INSS, esse aqui é meu cliente, tá? Eu quero... Ele teve uma empresa de período tal a tal, eu quero que você reconheça essa atividade. Eu vou reconhecer a atividade. Só o fato de eu reconhecer essa atividade até março de 2003, ela ganhou tempo de contribuição?
Não, Não. ela reconheceu uma atividade, mas não recolheu. Recolheu. Então, Exatamente. então, o processo de contribuinte individual, ele tem que fazer reconhecimento de atividade e ele tem que recolher. Recolher. Tá bom? Tá. E o legal do empresário, que essa divisão é muito interessante para o empresário. Por quê? Porque até 28 de novembro de 99, isso é uma dica que eu deixo. Se você quer fazer um recolhimento atraso, fazer um cálculo decadencial, precisa de um período para indenizar, dependendo a regra de transição, né, você precisa, o empresário até 28 de novembro de 99, basta apresentar a comprovante de existência da empresa e o estatuto social. Tá o nome dele lá, acabou. Para 29 de novembro de 99 a março de 2003, tá? Além de comprovar a existência da empresa, o empresário tem que comprovar o exercício da atividade da empresa por meio de prolabore, tá? Então já fica mais difícil a sua comprovação, tá? Por quê? Porque nesse período era vigente por INSS a GFIP. Então nesse período de 29 de novembro de 2003 a março de 2003, a GFIP era apenas declaratória. Então o segurado ia lá, o empresário, ele declarava a GFIP e recolhia em carnê. Recolhia lá na sua GPS lá, tá? Essa é a finalidade. O que acontecia? Já pegamos várias vezes no INSS, o segurado, porém mal orientado, ele declarava o teto e recolhia o mínimo. Depois, no futuro, ele ia pedir revisão. A gente ia olhar, não, você declarou o teto, tudo bem, mas você recolheu no mínimo, tá? E a partir de abril de 2003, a GFIP ela passa a ser declaratória e arrecadatória. Então, automaticamente, quando ele emitir GFIP, já faz o recolhimento do empresário. E na mesma data, em razão da Lei 10.666, de 2003, né, equiparou o empresário e o contribuinte prestador de serviço, as contribuições deles passaram a ser presumidas, tá? Agora vamos trabalhar com isso. Professor, estou olhando o CNIS do meu segurado, do meu cliente aqui, e ele exerceu a atividade no período de março de 2003. Essa é a confusão normativa. Como que eu comprovo essa contribuição? Então, a contribuição você vai comprovar com um carnezinho. A atividade, eu comprovo conforme determina essa normativa. Em relação ao empresário, você vai lá, se eu não me engano, o empresário está no artigo 94 dessa normativa 128. Tem lá como você comprova. Então ele exerceu a atividade, mas ele tinha que recolher? Tinha que recolher. E a partir de abril de 2003, se for o prestador de serviço, né, até a substituição da GFIP Web, né, pelo E-Social, o prestador de serviço ele consegue comprovar com RPA, né, que é aquele recibo de prestador de serviço, desde que contém a informação do segurado, da empresa, né, até deixei aqui separado para vocês, ó, é legal vocês ter acesso ao artigo 61 ao 65 da portaria 990 de 2022. Então tem a forma de comprovação, declaração de imposto de renda, pessoa física, e do empresário, a mesma coisa. Professor, mas o empresário exerceu a atividade, não está lá, não consta no CNIS, e eu quero que ela apareça no CNIS. Então, o empresário, como é a partir de abril de 2003, isso tem que fazer por meio da Receita Federal, tá? Agora, e se tem uma contribuição no sistema, e essa contribuição tem uma marca, aquela marca de extemporâneo, como que eu faço? Aí, também, como que você vai comprovar isso? Você vai comprovar isso por meio de declaração de imposto de renda ou recibo de prestador de serviço. E a partir do E-Social, tá? Se tiver dificuldade em comprovar, estou falando de prestador de serviço, tá? Você pode utilizar o anexo 2 da normativa 128. É legal o anexo, porque agora precisa de uma chave dessas contribuições. Então, assim, em relação ao prestador de serviço, pessoa física, né, que presta serviço para a empresa, existe a possibilidade de ele fazer junto ao INSS, incluir contribuições, né, acertar as remunerações e tratar a pendência de extemporâneo. Como que ele faz isso? Pelos meios de documentação, declaração de imposto de renda, onde consta lá recibo de prestador de serviço, tá? E agora em relação ao empresário, não tem contribuição no empresário. O INSS coloca? Não. A empresa tem que ver porque essa não foi encaminhada à GFIP, tá? Então por isso que é um pouco mais complicado de trabalhar com isso. Por quê? Nós estamos trabalhando, primeiro, quando você analisa o contribuinte individual, você tem que entender quando ele era competente para recolher e quando passou a ser da empresa. Estamos falando do empresário, tá? E do contribuinte individual prestador de serviço. E o contribuinte individual que recolhe em carnê? Sempre foi assim. Então ele continua recolhendo em carnê, aquele é autônomo, tá?
Só que a partir do momento que ele presta um serviço para a empresa ela é substituta tributária dele. Mesmo porque a empresa vai recolher cota patronal de 20%, vai recolher a contribuição de 11% dele, tem outras contribuições também, tá? Então, assim, por que eu acho que essas contribuições extemporâneas são mais difíceis de ser tratadas no INSS? Em razão da precariedade do documento. Às vezes a pessoa joga fora. Você quer ver muito caso disso? Motorista. Vou falar para você, defensoria pública. Então, assim, quem faz para essa defensoria pública, já todo ano vê se tiver extemporâneo lá, já coloca, vê a declaração de imposto de renda, já guarda a declaração de imposto de renda de pessoa física, ou pede aquela declaraçãozinha, a defensoria pública ela dá uma declaração falando quais meses houve prestação de serviço e há recolhimento. Médico, a Unimed, ela dá uma declaração, ela faz essa declaração falando certinho quais os meses que houve recolhimento da empresa, da Unimed, né, o desconto, as alíquotas de desconto previdenciário, isso também serve junto ao INSS, tá? Então, por isso que fica difícil. Então, eu já falo para vocês, só defensoria pública, empresa de defensoria pública e que trabalha com previdência tem a obrigação de todo ano olhar o CNIS para ver se tem uma contribuição extemporânea ou não, tá? Então, geralmente você vai encontrar esse problema, geralmente com médico, dentista, porque são cooperados as Unimeds, advogados, prestam serviço na defensoria, motorista de caminhão também, que presta frete porque fica vinculado ao NIT do caminhoneiro. Então, esses geralmente são as pessoas que vão ter esses problemas futuros. Então, assim, o que eu acho legal vocês terem acesso em relação a esse assunto? A portaria 990, o que vai tratar do contribuinte individual ao prestador de serviço, está lá, se eu não me engano, até marquei aqui, artigo 61 a 65, na verdade é 59 a 65, tem as informações. Em relação ao prestador de serviço, você vai encontrar na sua normativa, artigo 94. Só que, dá uma olhadinha lá, vocês vão fazer uma... A própria administração ela faz uma confusão. Ela fala sobre comprovação de atividade, ela fala sobre comprovação de contribuição, tá? E tratamento de extemporâneo. Tá? Então, ela faz essas três diferenças. Tá bom? Lembrando que a gente tem os cursos da Hirose Prev e eu vou deixar aqui embaixo todos os links para acesso aos nossos cursos. Por isso só, gente. Vejo vocês no próximo podcast.